Nascido nos Estados Unidos, Papa Leão XIV trabalhou por muitos anos como missionário no Peru, antes de ser nomeado como arcebispo por lá, e adotando o nome de Leão XIV, se torna o primeiro pontífice nascido nos Estados Unidos e marca uma nova era para a religião católica. O que quer dizer ele ter escolhido esse nome, a gente vai entender agora. Num discurso inaugural, ele também expressou profunda preocupação com conflitos globais, como você acabou de ouvir aqui, clamando por paz e união. E como a gente também acabou de confirmar com o nosso repórter que está no Vaticano, a primeira reunião de Papa Leão XIV com cardeais, ele reforça a importância da continuidade do legado do Papa Francisco, para falar um pouco aí de perspectivas a respeito do que essa figura importante para a religião católica e para o mundo, claro, o que essa figura representa. Eu converso agora com o teólogo Edivaldo Chamá, especialista em filosofia, teologia política, filosofia da religião, é especialista em diplomacia pública, pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, da PUC São Paulo. Professor Edivaldo, boa tarde. Olá, boa tarde, Pétria. Um feliz Dia das Mães para você e também para as demais mães que nos escutam ou que nos escutarão. Quero saber, antes de mais nada, a tua percepção a respeito de Leão XIV. Agora nós tivemos hoje, nesse sábado, a primeira reunião dele com os cardeais. Já tivemos aí a divulgação do que vai ser o brasão desse papado, inclusive com menção a tradição agostiniana, né? O brasão que tem ali como frase "Noum, somos um". O que tudo isso significa, professor Edivaldo? É importante salientar que tanto o Papa Francisco como o Papa agora Leão XIV, eles possuem um ineditismo em relação às ordens religiosas que eles provêm. O Papa Francisco era da ordem jesuíta e foi o primeiro Papa jesuíta, portanto, uma ordem voltada ao diálogo, né, a escutar, enfim. E também agora nós temos o Leão XIV com essa ênfase na reflexão teológica e filosófica. O Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, como podemos chamar, ele viveu no quarto século, na virada do quarto século para o quinto século, e ele foi um profundo filósofo e teólogo, e é dele que nós temos expressões ou conceitos como o livre-arbítrio, né? Ele influencia a sociedade ocidental até hoje, né? Com os seus pensamentos e ensinos. Então, essa é uma marca importante nesse novo Papa, embora ele tenha falado sobre a continuidade no pensamento ou na obra do Papa Francisco, há rumores, né, ou estão cunhando, digamos assim, uma expressão que é a continuidade na descontinuidade. Então, isso é importante. O que é isso, professor? Explica para a gente. Porque existe nessa questão de entender, ele deve ter uma gestão, não sei se é correto falar dessa forma, semelhante à de Francisco ou não? Ou vai ter algo diferente? Ou como isso pode se mostrar diferente? Vai ser mais conservador? Vai ser mais liberal? Como é que a gente pode aí perceber já pelos sinais que ele indica logo nesses primeiros dias? Tem alguns sinais que eu estou cunhando essa metáfora, sinais e linguagens, né, nesse período, e é importante pontuar que, embora o Papa Leão XIV tenha esse intuito de perseguir os passos do Papa Francisco, ele cita o Papa Francisco logo na sua primeira aparição pública, falando da construção de pontes, e vale salientar também que a própria palavra pontífice quer dizer construtor de pontes. Então, a que ponto chegamos de os papas terem que ser redundantes na expressão que eles próprios representam, né? Esse é um termo que vem da religião romana antiga, né? Hoje considerada, entre aspas, pagã,
e também era um título dado aos imperadores, porque os imperadores romanos tinham um quê de divindade, né? Então, essa palavra pontífice, e agora sumo pontífice, foi emprestado do mundo romano ou greco-romano. Mas, enfim, então, o Papa Leão XIV, ele tem sido chamado, ou já era chamado, do Yankee latino moderato. Ou seja, Yankee porque vem dos Estados Unidos, latino porque também tem uma nacionalidade peruana envolvida aí, tem também, nasce dele uma teologia muito latino-americana, não é? Nós teólogos gostamos de pensar que a teologia, ela nasce do local onde você está inserido, né? Então, é importante perceber isso. Tanto Agostinho, né, o bispo Agostinho, que viveu no quarto para o quinto século, quanto o Papa Leão XIII, que daí vem o nome do Papa Leão, eles também eram homens muito antenados com o seu momento, com o seu contexto, né? O Papa Leão XIII viveu no período do segundo apogeu da Revolução Industrial, em que existia um problema de condições insalubres no mundo profissional, longas jornadas de trabalho, né? E a voz da igreja nesse momento, ela foi incisiva em relação às desigualdades e a esse momento que foi tão difícil, né, de transição de sociedade. É muito impressionante, porque muitos especialistas, né, professor, você falando isso para mim agora, especialistas em sociedade, inclusive pessoas que estão olhando para o futuro, veem esse momento de tanta tecnologia que a gente passa. Inclusive, semana que vem eu vou trazer aqui uma entrevista no Revista CBN falando sobre o tecnofeudalismo. A gente está falando de um momento de transição social, de modelo mental, de trabalho, relação de trabalho profunda. Quando você fala para mim que a época em que Leão XIII assumiu o papado era a época de Revolução Industrial, claro que ali em meados também, Revolução Francesa aconteceu há pouco ali também, são momentos desafiadores, é muito simbólico que ele tenha escolhido, portanto, esse nome. Isso, e nós vivemos de desafios na sociedade humana. Então, o Papa Leão XIII ele ficou muito preocupado com o que na época eram extremamente sinais de avanço tecnológico, né? E ele procurou ser uma voz crítica, uma crítica social contundente com a encíclica conhecida, que ficou extremamente conhecida na sociedade católica, a Rerum Novarum, que é das coisas novas, né? Onde ele escreveu fazendo uma crítica contundente a isso. E nós vivemos no mesmo período, né? O avanço tecnológico traz desafios éticos, né? Você vê, por exemplo, na questão da genética, né? Os geneticistas estão aí para o que é que um avanço tecnológico pode gerar do ponto de vista ético na sociedade. Então, nós precisamos de um pensamento bastante lúcido nesse momento. Mas nesse sentido, a figura do Papa, professor, ela é importante? Uma fala, uma declaração do Papa hoje, ela tem um peso nesse sentido de ajudar a balizar questões éticas? Qual é o peso que tem, nesse sentido, a figura do Papa? O Papa, ele além de ser, isso é importante pontuar, que existe uma linha tênue dentro da função papal, o Papa, além de ser um líder religioso dos católicos, ele também é um chefe de Estado, né? A Santa Sé é um Estado, o Vaticano é um Estado. Então, quando ele se pronuncia também para fora, o Papa tem as questões para dentro da igreja e tem as questões para fora da igreja. Para dentro, é por isso que eu entendo que o Leão XIV vai ser mais moderado, né? Alguns dizem que tem que construir pontes para dentro também, não é? Então, o Papa Francisco também se preocupou com pontes para fora. Então, quem sabe esse Papa vai construir pontes para dentro e para fora, escutando mais. Ele fala de uma igreja sinodal, que é uma igreja que anda todo mundo junto, que procura escutar as diversas tendências. Mas falando para fora, a voz do Papa é extremamente significativa, né? Ele é um líder mundial e quando o Papa recebe, por exemplo, uma autoridade de algum país, ele está recebendo também essa autoridade como um chefe de Estado, né? Eu noto que há uma linha tênue e que às vezes os fiéis católicos e a sociedade como um todo não entende quando o Papa se pronuncia politicamente, né? Ele é um ser político também, como todo mundo é, e também ele é um ser que é um chefe de Estado, né? O Vaticano é um Estado.
Perfeito. Esse papado, qual é o desafio que ele vai assumir diante de como foi a maneira que Francisco atuou em relação, do ponto de vista mundial, né? Esse esforço para um ecumenismo, um diálogo interreligioso nesse ponto de vista, mas vamos falar aí também, por exemplo, do Brasil, né? Uma das maiores igrejas, uma das maiores populações católicas do mundo, face ao crescimento evangélico, que também é um outro lado, é uma delicada intersecção religiosa, também política, é um desafio importante, professor. É muito importante essa sua questão. Dados recentes, agora de março, mostram que no cenário global, esses são dados que vêm do Escritório Central de Estatística da Santa Sé, né, da Secretaria de Estado, mostra que o catolicismo no mundo cresceu 1,15%, né? O que é um discreto crescimento, mas esse crescimento, sobretudo, se localiza no continente africano, né, em parte da Ásia. A Europa continua em estagnação e também em declínio no catolicismo, e não só no catolicismo, em todas as expressões cristãs e formas de fé. A gente tem que lembrar que a Europa foi palco de 2 guerras mundiais e que isso afetou bastante a crença em Deus, a crença na religião nas pessoas, né? Como é que, entre aspas, um berço de civilização como a Europa, de intelectualidade, deixou acontecer 2 guerras mundiais? E onde estava Deus nesse processo? Onde estava Deus em Auschwitz? Isso a gente também precisa lembrar que é na Europa que acontece também esse movimento, né, professor, de revoluções que colocam muito em xeque a questão da espiritualidade, tanto a Revolução Francesa quanto a Industrial, também, do ponto de vista filosófico, tentou muito abafar a questão espiritual, né, do ser humano. Isso, e que culmina nessas 2 guerras, né? Exato, perfeito. Vem na estrada, numa esteira cronológica. Mas falando pontualmente do Brasil, que foi o alvo da sua pergunta, recentemente o IBGE ele tratou de anunciar alguns dados interessantes que nós pesquisadores que pesquisamos essa intersecção, entre religião e política, a gente se debruça. O censo de 1940, que quando começou o censo no Brasil, o IBGE a fazer censos, 95% da população brasileira se autodeclarava católica. Hoje, esse número, esse percentual, está em 64%, dados do censo de 2010, com já alguns, digamos assim, ensaios do censo de 2022, que ainda não foi totalmente exposto à sociedade. E por conta desse declínio e vendo dados atuais, estatísticos do IBGE, né, eles têm uma expectativa que em 2032, esse é um ano crucial para nós que estudamos essa intersecção entre religiões, digamos assim, também, em 2032 haverá em torno de 40% de católicos e 40% de evangélicos no país. E alguns acham que pode haver um platô nesse número. E quem sabe a questão do ecumenismo se torna importante, né? O Vaticano II, o Concílio Vaticano II trabalha nesta direção. Quem sabe religiões vão sentar de forma, digamos assim, mais harmônica para discutir pautas comuns, como o atendimento aos mais carentes, as desvantagens socioeconômicas, as questões de sexualidade, as questões que são contemporâneas, são prementes, as questões das guerras, enfim. Então, é importante observar esse movimento que está acontecendo na sociedade brasileira, porque é importante lembrar que, do ponto de vista católico, o contingente católico tem muitos católicos nominais, né, que não são realmente praticantes. Claro. O que não é uma realidade tão contundente no mundo evangélico. Porém, o mundo evangélico hoje tem uma classe de pessoas que se chamam de desigrejados, que são aqueles que eram outrora evangélicos e protestantes e que hoje eles não frequentam, não praticam a fé, até por conta dos últimos movimentos políticos, que teve um grande racha dentro do mundo protestante evangélico por conta dessa influência do mundo evangélico, esse flerte com a política, conquistando espaços de poder
político no nosso país. Professor, eu quero fazer uma última pergunta para você, já invadindo aqui o meu espaço do repórter CBN, a gente tem aí 13h em ponto, mas quero te fazer essa última pergunta importante. Eu estou conversando aqui com o teólogo Edivaldo Chamá, aproveitando aqui a questão desse novo papado de Leão XIV, mais uma frase que inclusive você comentou comigo antes da nossa conversa aqui no Revista, que foi uma afirmação de um colega nosso, jornalista do New York Times, que fala o seguinte: se alguém não conhece minimamente o fenômeno religioso no mundo contemporâneo, não vai entender o século XXI. Importante momento que nós vivemos agora, professor. É extremamente importante, principalmente quando nós pensamos a partir dos conflitos mundiais que se apresentam, né? Uma vez que você citou esse seu colega jornalista que nós conversamos a respeito, eu gostaria de citar um teólogo suíço que se chamava Hans Küng, extremamente importante nessa questão da harmonia entre religiões, ecumenismo, diálogo interreligioso, que ele disse o seguinte, e aqui eu concluo, né, para não extrapolarmos o tempo. Ele disse o seguinte: não haverá paz entre as nações se não existir paz entre as religiões. Não haverá paz entre as religiões se não existir um diálogo entre as religiões. E não haverá um diálogo entre as religiões se não existirem padrões éticos globais. Então, é importante as religiões entenderem que ninguém quer destruir as suas identidades doutrinárias, mas que elas têm que conversar, porque boa parte dos conflitos mundiais tem a ver com o critério religioso. Edivaldo Chamá, teólogo, especialista em filosofia e teologia política, filosofia da religião, especialista também em diplomacia pública, pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo da PUC São Paulo. Professor Edivaldo, volte mais vezes aqui ao Revista CBN. Conversa muito proveitosa, inteligente. Muito obrigada pela conversa. Uma boa tarde. Um grande prazer.